Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, sejam bem-vindos ao nosso podcast diário, a Catequese no seu dia. Eu sou Camila da Pastoral da Comunicação e vamos a mais reflexões neste mês de novembro, conversando sobre a vida e a morte. Hoje, dia 3/11, quarta-feira. Nesse nosso podcast de hoje, nós iremos refletir duas perguntas. A morte é o fim de tudo? Não, a morte não é o fim de tudo. Sim, passagem para uma nova vida. A vida prossegue depois da morte. Deus é o autor da morte? Deus não é o autor da morte. A morte não agrega a Deus. O nosso Deus é Deus da vida e não da morte. E para nos ajudar em nossa reflexão de hoje, nós iremos ler um artigo do professor Felipe Aquino. Com a morte, tudo se acaba? Sim, é verdade. Com a morte tudo se acaba. Lá se vão as riquezas, as honras, o luxo, as glórias terrenas e até nosso pobre corpo tão miserável. Se transforma num monturo asqueroso e horrível. Vamos ao pó de onde viemos. Tu és pó e em pó te hás de tornar. Seremos, quanto ao corpo, nada. Pó, um punhado de lodo. Todavia, temos uma alma imortal, criada à imagem e semelhança de Deus, e que esta não se acaba. É espiritual. Separa-se do corpo que ela vivificou, mas não morre. A morte não é mais do que a separação da alma do corpo. Então, nem tudo se acaba na morte. Fica o principal, a alma. Fica tudo. Uma alma remida pelo sangue de um Deus. Não somos um bruto que nasce, cresce e morre e desaparece num monturo para sempre. Um amigo de Sócrates, o célebre filósofo grego condenado à morte, perguntou-lhes antes que o veneno da cicuta arrebatasse a preciosa vida: tem algum desejo para que o cumpramos? Porventura, alguma disposição sobre o enterro? Quem querem? Meu amigo pensa então nessa dignidade de cristão, a dignidade de nosso corpo, sacrário de uma alma imortal e templo do Espírito Santo, destinado a ressuscitar um dia e comparecer no tribunal do juízo. Lembra-nos a triste condição de uma pobre alma ao comparecer diante de Deus, e implora misericórdia ao juiz dos vivos e dos mortos. Sim, não podemos, como cristãos e filhos da Igreja, separar o pensamento da morte do da eternidade. E como sabemos qual é a justiça de Deus, não deixaremos de considerar que após a morte, aí vem o purgatório, para quase todos nós, e que lá, na expiação, há muitas almas queridas pelas quais somos obrigados a orar por dever de justiça e de caridade. Eis, pois, repito, o sentido da meditação da morte e da liturgia dos mortos. Não é um pensamento de vida. Vida mutatur, diz o prefácio de Vida. A vida não foi tirada nem desapareceu, mudou-se apenas. De terrena, passou a ser eterna. Eis como o cristão pensa na morte.
as almas do purgatório na hora da morte dos que as socorrem. É certo, diz um autor, a ingratidão não pode existir no purgatório. Aquelas benditas almas hão de proteger e socorrer os que as aliviam nesta vida com seus frugágios. O célebre cardeal Barônio conta que uma pessoa devota das santas almas foi terrivelmente tentada na hora da morte. Estava desolada e quase em estado de desespero, quando uma multidão de pessoas veio em seu auxílio. Logo ficou livre de toda tentação e entrou em doce paz. Perguntou curiosa: que multidão é esta que entrou aqui e na mesma hora senti tanto alívio e fui socorrida pelo céu? Somos as almas que tirastes do purgatório, respondeu uma doce voz, e viemos buscar vossa alma para juntos entrarmos no céu. Ao ouvir essas palavras, a agonizante feliz sorriu e expirou. São Felipe Nero era também devotíssimo das almas e cheio de caridade. Nunca deixou de socorrê-las em toda a sua vida. Muitas vezes lhe apareceram, pois da morte do santo, um dos seus confrades o viu na glória do céu, cercado de uma multidão de bem-aventurados no esplendor da glória eterna. Que corte é esta que vos cerca? Perguntou o padre. São as almas que livrei do purgatório e que salvei. Vieram me acompanhar na glória. Um dia, Santa Brígida, numa visão que teve do purgatório, ouvia a voz de um anjo que descia do céu para consolar as almas e repetia: bendito seja aquele que ainda na terra, enquanto vivo, ajuda as almas do purgatório com suas orações e boas obras. A justiça de Deus exige que necessariamente as almas sejam purificadas pelo fogo, e as obras boas dos amigos das almas as possam livrar do sofrimento. Dos abismos, a santa ouviu também esta súplica: ó Cristo, Jesus, nosso juiz justíssimo, em nome da vossa misericórdia infinita, não olhei as nossas faltas, que são inumeráveis, mas os méritos do vosso preciosíssimo sangue da paixão. Senhor, fazei que os eclesiásticos, religiosos e prelatos, com o sentido de caridade que vos darei, venham nos socorrer em nossa triste situação por suas orações, esmolas e indulgências, que eles nos tirem de nossa triste situação. Outras vozes respondiam agradecidas: graças, mil graças, Senhor, a todos os que nos aliviam em nossas desgraças. Senhor, que o vosso poder pague o cêntuplo aos nossos benfeitores que nos levaram à vossa eterna e divina luz. Era a voz da gratidão do purgatório. Na morte e depois da morte seremos recompensados pelo que tivemos feito em sufrágio das benditas almas do purgatório. Este artigo foi retirado do livro Tenhamos Compaixão das Pobres Almas, de Monsenhor Ascânio Brandão. A você que está ouvindo o nosso podcast de hoje, eu gostaria de pedir um imenso favor: que você ajudasse compartilhando, curtindo e comentando sempre os nossos podcasts. Isto é de grande ajuda e cada vez mais aumenta a nossa vontade de estarmos sempre evangelizando através do canal do YouTube. A todos vocês desejo um ótimo dia e aguardo para o nosso próximo encontro. Até lá!